Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo da nossa rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou o professor Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui na sintonia da nossa rádio Catedral. Você também que nos acompanha através das nossas plataformas de podcast, o YouTube também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem este nosso domingo, vamos convidar o nosso querido amigo, o Padre João Cláudio, para rezar conosco a oração do Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha. E daqui a pouco vamos trazer para você a vida de um futuro santo, já com canonização marcada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Você está ouvindo o programa Rio em Santidade. Hoje estamos falando sobre o beato José Gregório Hernández, conhecido carinhosamente como o médico dos pobres. Um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço dos mais necessitados e que em breve se tornará o primeiro santo venezuelano da história da Igreja. No dia 25 de fevereiro, o Papa Francisco aprovou o decreto para a canonização do beato José Gregório Hernández, decisão que foi posteriormente confirmado pelo Papa Leão XIV. Esta é uma notícia que emociona não apenas os venezuelanos, mas toda a América Latina, que verá mais um de seus filhos
elevado aos altares. Para entendermos a grandeza de José Gregório Hernández, precisamos voltar ao século XIX. Mais precisamente no dia 26 de outubro de 1864, quando nasceu no pequeno povoado de Isnotu, no estado de Trujillo, na Venezuela. José Gregório Hernández Cisneros era filho de uma família humilde, mas profundamente religiosa. Sua mãe trabalhava como doméstica, enquanto seu pai se dedicava ao comércio de produtos farmacêuticos e ao cuidado do gado. Desde pequeno, o menino José Gregório demonstrava uma inteligência excepcional e uma sede de conhecimento que impressionava a todos. O ambiente familiar era marcado pela piedade cristã autêntica. Seus pais, pessoas simples mas sábias, souberam incutir no jovem José Gregório valores sólidos, a importância da oração, o amor aos estudos e, especialmente, a compaixão pelos que sofrem. Era comum vê-lo ainda menino ajudando os vizinhos doentes, demonstrando já aquela vocação natural para o cuidado e a cura que marcaria toda a sua vida. Aos poucos ficou claro que aquele menino de Isnotu possui uma inteligência privilegiada. Seus pais, mesmo com recursos limitados, fizeram o possível para que ele recebesse uma educação adequada. Após completar os estudos primários em sua cidade natal, José Gregório foi enviado para Caracas, a capital da Venezuela, onde ingressou no prestigioso Colégio Villegas. Em 1884, aos 20 anos de idade, José Gregório graduou-se como bacharel em filosofia. Já então se destacava não apenas pela brilhantez acadêmica, mas também pela profundidade de sua vida espiritual e pelo interesse genuíno em ajudar o próximo. Seus professores e colegas reconheciam nele qualidades excepcionais. Uma mente científica rigorosa, unida a um coração profundamente caritativo. Foi nesta época que José Gregório tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua vida, mas a história da medicina venezuelana. Decidiu estudar medicina na Universidade Central da Venezuela. Essa escolha não foi casual. Ele sentia um chamado interior para curar não somente os corpos, mas também as almas dos que sofriam. Os anos de formação médica de José Gregório Hernández foram marcados por uma dedicação exemplar aos estudos. Na Universidade Central da Venezuela, ele não era apenas mais um estudante. Era aqueles que todos admiravam pela combinação rara de competência acadêmica e bondade cristã. Em 1888, aos 24 anos, José Gregório defendeu sua tese de doutorado intitulada La Doctrina Microbiana, um trabalho pioneiro que demonstrava sua compreensão avançada da medicina moderna. Sua tese não apenas lhe garantiu o título de doutor em medicina, mas também revelou ao mundo acadêmico venezuelano que ali estava nascendo um cientista de primeira grandeza. Mas José Gregório sabia que, para servir melhor ao seu povo, precisava aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Em 1889, embarcou para a Europa com uma bolsa de estudos do governo venezuelano, uma viagem que seria fundamental para sua formação científica e espiritual. Primeiro, foi para Paris, onde estudou na famosa Sorbonne e no Instituto Pasteur. Lá, teve contato direto com os avanços mais modernos da bacteriologia e da microscopia. Segundo registros históricos confiáveis, foi José Gregório quem trouxe o primeiro microscópio para a Venezuela, introduzindo o país no mundo da medicina microscópica moderna. De Paris, seguiu para Berlim, na Alemanha, onde estudou histologia normal e patológica. Na capital alemã, frequentou os laboratórios mais avançados da época e absorveu conhecimentos que logo compartilharia
com seus compatriotas venezuelanos. Sua sede de conhecimento era insaciável, mas sempre temperada pela humildade e pela consciência de que todo saber deveria servir ao bem comum. Durante sua permanência na Europa, José Gregório mantinha uma correspondência regular com sua família e amigos na Venezuela. Suas cartas revelam um homem que, mesmo deslumbrado com os avanços científicos europeus, nunca esquecia suas raízes nem sua missão: voltar para servir aos pobres e necessitados de sua pátria. O que mais impressiona na personalidade de José Gregório durante esses anos de formação é como ele conseguia conciliar a busca pelo conhecimento científico mais avançado com uma vida espiritual profunda. Seus biógrafos contam que ele frequentava regularmente as igrejas de Paris e Berlim e que sua fé, longe de ser incompatível com a ciência, na verdade a iluminava e lhe dava sentido. Em 1891, José Gregório retornou à Venezuela, carregando não apenas diplomas e conhecimentos científicos, mas também uma visão clara de sua missão: fazer da medicina um instrumento de caridade cristã e de progresso científico para seu país. Ao retornar da Europa em 1891, José Gregório Hernández não perdeu tempo em colocar seus conhecimentos a serviço de seus compatriotas. Aos 27 anos, foi nomeado professor da mesma Universidade Central da Venezuela, onde ele estudou, iniciando uma carreira acadêmica que seria tão brilhante como sua atuação como médico. José Gregório fundou 3 departamentos fundamentais na Faculdade de Medicina: Fisiologia Experimental, Bacteriologia e Microscopia. Era um professor excepcional, conhecido pela clareza das suas explicações e pela paciência com que tratava os estudantes. Seus alunos o descreviam como alguém que conseguia tornar os assuntos mais complexos compreensíveis, sempre com aquela bondade natural que o caracterizava. Mas foi na área da bacteriologia que José Gregório deixou sua marca mais profunda na medicina venezuelana. Ele estabeleceu a primeira cátedra de bacteriologia na América Latina e foi pioneiro nas publicações científicas nesta área em seu país. Seu Tratado de Bacteriologia tornou-se referência obrigatória não apenas na Venezuela, mas em toda a região. Como pesquisador, José Gregório foi autor de 13 ensaios científicos sobre diversas disciplinas médicas. Seus trabalhos eram reconhecidos não apenas na Venezuela, mas também no exterior. Ele correspondia-se com cientistas europeus e americanos, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da medicina mundial. Porém, o que realmente distinguia José Gregório de outros médicos de sua época era sua prática clínica voltada especialmente para os pobres. Ele atendia gratuitamente quem não podia pagar. Visitava os doentes em suas casas mais humildes e muitas vezes ainda fornecia os medicamentos necessários com seu próprio dinheiro. Suas consultas médicas eram verdadeiras lições de humanidade. José Gregório não apenas examinava o corpo do paciente, ele ouvia suas angústias, oferecia palavras de conforto e, quando necessário, orava junto com os doentes. Para ele, curar não era apenas eliminar sintomas físicos, mas restaurar a pessoa integralmente. Testemunhas da época contam que era comum ver José Gregório percorrendo as ruas mais pobres de Caracas carregando sua maleta médica e muitas vezes alimentos e medicamentos para distribuir gratuitamente. Ele atendia a qualquer hora do dia ou da noite, nunca se recusando a socorrer quem precisasse. Uma característica marcante de sua prática médica era a oração. José Gregório frequentemente rezava antes de iniciar um atendimento, pedindo a Deus sabedoria para diagnosticar corretamente e compaixão para tratar com amor cada pessoa que o procurava. Para ele, a medicina era uma forma de apostolado cristão. Seus contemporâneos descrevem o José Gregório como um homem de estatura média, sempre bem vestido, mas com uma simplicidade que conquistava a todos. Tinha um olhar bondoso e um sorriso que transmitia confiança e paz. Era comum ouvi-lo dizer: "Não sou eu quem cura, é Deus através de mim." Para compreendermos plenamente
a figura do beato José Gregório Hernández, é fundamental conhecer a profundidade de sua vida espiritual. Ele não era apenas um médico caridoso, era um homem profundamente místico, que vivia em constante união com Deus. José Gregório tinha uma devoção especial à Sagrada Eucaristia. Assistia à missa diariamente, quando possível, e frequentemente passava longos períodos em adoração ao Santíssimo Sacramento. Seus biógrafos relatam que muitas vezes ele era visto rezando na igreja antes de iniciar suas consultas, como se buscasse em Deus a força e a sabedoria necessárias para o seu trabalho. Em determinado momento de sua vida, José Gregório sentiu um chamado ainda mais radical, a vocação religiosa. Em 1908, aos 44 anos, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ingressou no seminário dos padres agostinianos, em Roma, com a intenção de se tornar sacerdote. Essa decisão não foi impulsiva. José Gregório vinha discernindo há anos se Deus o chamava para o sacerdócio. Ele sentia que talvez pudesse servir melhor ao Senhor e ao próximo como padre. Durante os meses que passou no seminário, dedicou-se intensamente aos estudos teológicos e à vida de oração. No entanto, problemas de saúde o forçaram a abandonar o seminário e retornar à Venezuela. Alguns biógrafos sugerem que foram questões respiratórias agravadas pelo clima europeu. Outros acreditam que Deus havia outros planos para ele. O próprio José Gregório interpretou este episódio, como um sinal divino de que sua vocação era ser médico leigo a serviço dos pobres. Anos mais tarde, em 1913, José Gregório fez uma nova tentativa de vida religiosa, dessa vez ingressando na Ordem dos Cartuchos, conhecida por sua vida contemplativa austera. Novamente, problemas de saúde o obrigaram a deixar o mosteiro após poucos meses. Essas experiências, longe de frustrá-lo, apenas confirmaram para José Gregório que sua vocação específica era viver como leigo, fazendo da medicina, o seu apostolado. Ele compreendeu que Deus o queria no mundo, servindo aos pobres e doentes, sendo uma presença cristã nos hospitais e nas casas mais humildes. A partir daí, José Gregório viveu uma espiritualidade laical de extraordinária profundidade. Mantinha horários rigorosos de oração, praticava jejuns regulares e vivia com uma simplicidade que beirava a pobreza evangélica. Distribuía praticamente tudo o que ganhava, com consultas pagas para ajudar os necessitados. Testemunhas da época relatam que José Gregório tinha uma devoção especial à Virgem Maria, a quem constantemente recorria em suas orações. Rezava o terço diariamente e frequentemente era visto visitando os santuários marianos. Sua consagração à Nossa Senhora era total e transparecia em sua vida cotidiana. Outro aspecto marcante de sua espiritualidade era a devoção aos santos. José Gregório tinha particular veneração por São Francisco de Assis, cuja pobreza evangélica e amor aos mais necessitados ele procurava imitar. Também nutria grande devoção por Santo Tomás de Aquino, modelo de intelectual cristão que soube conciliar fé e razão. Amanhã de 29 de junho de 1919 começou como qualquer outra na vida de José Gregório Hernández. Ele tinha 54 anos e continuava sua rotina de sempre: oração matinal, missa e depois o atendimento aos seus pacientes. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último dia nesta terra. Por volta das 8 horas da manhã, José Gregório saiu de sua casa na rua Mercedes, no centro de Caracas, para comprar medicamentos na farmácia Ávila, que ficava na esquina da Avenida Universidade com a rua Mercedes. Era um trajeto curto que ele fazia frequentemente, sempre preocupado em ter os remédios necessários para seus pacientes mais pobres. Ao atravessar a rua, José Gregório foi atropelado por um dos poucos automóveis que circulavam em Caracas naquela época. O acidente foi súbito e fatal. O homem que havia dedicado toda a sua vida a salvar vidas foi chamado por Deus de forma inesperada e trágica. A notícia da morte de José Gregório espalhou-se rapidamente por toda Caracas e depois por toda a Venezuela. O impacto foi imenso.
Pessoas de todas as classes sociais saíram às ruas para prestar suas últimas homenagens ao médico dos pobres. O funeral foi um verdadeiro evento nacional, com milhares de pessoas acompanhando o cortejo. O que impressionava era ver como pobres e ricos, doutos e simples, todos choravam a perda daquele homem extraordinário. Os pobres perdiam não apenas um médico, mas um amigo, um pai, alguém que os tratava com dignidade, quando o mundo os desprezava. Os intelectuais perdiam um dos maiores cientistas que a Venezuela já havia produzido. Mas algo extraordinário começou a acontecer logo após a morte de José Gregorio. As pessoas começaram a relatar graças e favores alcançados por sua intercessão. Doentes que rezavam em seu túmulo relatavam curas inexplicáveis. Famílias em dificuldades financeiras encontravam soluções após pedir sua ajuda. A veneração popular a José Gregorio cresceu de forma espontânea e impressionante. Seu túmulo, no Cemitério Geral do Sul, em Caracas, tornou-se um verdadeiro santuário, visitado diariamente por centenas de pessoas. Flores, ex-votos, fotografias e pedidos escritos começaram a acumular-se ao redor de sua sepultura. O povo venezuelano, com aquela sabedoria intuitiva que reconhece a santidade, logo começou a invocá-lo como São José Gregorio. Antes mesmo da sua beatificação, o povo já o considerava santo. Esta veneração espontânea é um dos sinais mais claros da autenticidade de sua santidade. Se você procurar aqui no nosso Rio em Santidade o programa Como se fabrica um santo, e se fabrica entre aspas, você vai ver ali Padre João, Cláudio e eu explicando o passo a passo para que uma pessoa possa ser declarada beato e depois santo. E o primeiro passo é justamente esse: o reconhecimento do povo do odor de santidade, da pessoa ter morrido em odor de santidade. Então, um dos primeiros passos, se não o passo primordial para um começo de causa de beatificação e canonização, é este: morrer em odor de santidade e esse clamor do povo. Testemunhos começaram a ser recolhidos sobre a vida virtuosa de José Gregorio. Pessoas que o conheceram pessoalmente falavam de sua bondade excepcional, de sua vida de oração, de sua caridade heróica. Médicos, colegas testemunhavam sobre sua competência profissional e sua integridade moral. Pobres que ele havia atendido contavam milagres de cura e de provisão. A fama de santidade de José Gregorio não se limitou à Venezuela. Logo se espalhou por outros países da América Latina, especialmente Colômbia, Brasil e outros vizinhos venezuelanos. Imigrantes venezuelanos levaram sua devoção para onde quer que fossem, plantando sementes de veneração ao médico dos pobres em diversas nações. O processo oficial de beatificação de José Gregorio Hernández teve um início muito tempo depois de sua morte, mas a veneração popular nunca cessou. Durante décadas, o povo venezuelano continuou visitando seu túmulo, pedindo sua intercessão e relatando favores recebidos. Em 1949, 30 anos após sua morte, a Igreja Católica na Venezuela deu o primeiro passo oficial ao iniciar o processo informativo sobre a vida de virtudes de José Gregorio. Este processo preliminar durou vários anos. Envolveu a coleta de centenas de testemunhos sobre sua vida virtuosa e possíveis milagres. Em 1986, o Dicastério para as Causas dos Santos no Vaticano abriu oficialmente a causa de beatificação de José Gregorio Hernández. Ele então recebeu o título de venerável, reconhecendo oficialmente suas virtudes heróicas. Este foi um momento de grande alegria para o povo venezuelano, que via finalmente a Igreja reconhecer aquilo que eles já sabiam há décadas. O processo de beatificação exige a comprovação de um milagre obtido pela intercessão do candidato. No caso de José Gregorio, várias curas foram estudadas minuciosamente pelos médicos e teólogos da Igreja. O caso, que finalmente foi aceito como milagre, envolveu a cura de uma menina de 10 anos que havia sido baleada na cabeça em 2017. A menina Yashuri Solorzano, desculpa pelo nome difícil, estava em estado crítico após ser atingida por uma bala perdida. Os médicos haviam perdido as esperanças, mas a família não parou de rezar a José Gregorio Hernández.
pedindo sua intercessão. De forma inexplicável de ponto de vista médico, a menina se recuperou completamente sem sequelas neurológicas. Este caso foi estudado durante anos por uma comissão médica internacional, que não conseguiu encontrar explicação científica para a cura. Posteriormente, os teólogos do Dicastério para as Causas dos Santos analisaram o caso e concluíram que se tratava de um verdadeiro milagre obtido pela intercessão de José Gregório Hernández. Em 19 de junho de 2020, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto reconhecendo o milagre e aprovando a beatificação de José Gregório Hernández. A cerimônia de beatificação foi marcada para 30 de abril de 2021, em Caracas, presidida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. A beatificação foi um evento histórico para a Venezuela e para toda a América Latina. Pela primeira vez, um venezuelano era oficialmente reconhecido como beato pela Igreja Católica. A cerimônia foi transmitida para todo mundo e acompanhada por milhões de fiéis. Mas a história não parou aí. Em 25 de fevereiro de 2025, numa decisão que emocionou ainda mais os fiéis, o Papa Francisco aprovou o decreto para a canonização do beato José Gregório Hernández. Esta aprovação foi posteriormente confirmada pelo Papa Leão XIV, que assumiu o pontificado, como todos sabem, em maio de 2025. O segundo milagre necessário para a canonização também foi reconhecido após rigoroso processo de investigação. Embora ainda aguardemos os detalhes oficiais, sabemos que se trata de mais uma cura extraordinária obtida pela intercessão do beato José Gregório. Com a aprovação da canonização, José Gregório Hernández se tornará em breve o primeiro santo da Venezuela na história da Igreja. Esta é uma notícia que enche de orgulho não apenas os venezuelanos, mas todos os latino-americanos, que veem nele um modelo de como conciliar competência profissional, caridade cristã e vida espiritual profunda. E este é o Rio em Santidade. Você que nos acompanha aqui pela nossa Rádio Catedral FM, conheceu um pouco mais sobre a vida deste futuro santo, breve canonizado. Tivemos recentemente a canonização dos agora santo São Carlo Acutis e São Pier Jorge Frassati, dois leigos, mais aí um leigo. Nós também já trouxemos a vida de mais um leigo que foi beatificado lá da África, né? Aquele contador que lutou contra a corrupção e foi morto por causa dessa sua luta contra a corrupção. Também vamos trazer aqui a vida de outros leigos para mostrar que o rosto da santidade no século XXI é nosso, de nós leigos. Que a santidade não é um chamado apenas para aqueles que dedicam a sua vida de modo integral através da vida consagrada, mas de todos os fiéis. E é isso que o Senhor nos chama. Todos, como falava o Papa Francisco. A santidade é para todos. Por isso o Rio Santidade, nesses últimos tempos, tem trazido até nós aqui, até você, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral, testemunho da vida de candidatos ou de já santos leigos. Para que você e eu possa ter a vida e a história tocada na alma para falar assim: eu também posso ser santo. Você aí que é motorista de aplicativo, como no caso aqui do José Gregório, médico, professor, como no meu caso, você que é do lar, empregado doméstico, sei lá, pedreiro, não importa. Jovem, criança, adulto, idoso, Deus chama a todos. Todos e todos. E esse é o papel do Rio em Santidade. Trazer exemplos de vida que inspiram a nossa vivência também, para que possamos viver de maneira heróica as virtudes: fé, esperança e caridade. Convido você a sempre ouvir o nosso programa aqui na Rádio Catedral, aos domingos, às 5h30 da manhã. E também, se você quiser ouvir novamente esse programa, compartilhá-lo com um amigo, um parente, pessoas próximas, pessoal da sua pastoral, pode ouvir novamente e enviar
através do nosso podcast Rio Santidade, no Spotify, no YouTube Music e também no YouTube. Você joga lá Rio Santidade, você vai achar todos os nossos programas disponíveis. Baixe, ouça, compartilhe e mande para quem mais precisa. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente com o nosso programa O Rio em Santidade. Vamos ficar agora com a oração do Ângelus com o nosso querido cardeal Dom Aranis João Tempesta, sua bênção eminência, e até a semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça. Até a próxima, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.